Meus irmãos, uma pequena meditação hoje à tarde na Palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, no livro de Reis. E Elias estava na caverna e Deus disse a Elias: Elias, volte pelo caminho e unja Eliseu em seu lugar, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. O que eu quero falar hoje, agora à tarde, meus irmãos, é a importância do discipulado e do discipulador, né? Você vê como Elias foi professor de Eliseu por excelência e Eliseu foi um aluno por excelência em se tratar das coisas do reino de Deus, né? As coisas do reino dos céus. Então, Elias veio e ungiu Eliseu em seu lugar e foi levado na carruagem de fogo, como a gente sabe, por Deus. Mas como ele já tinha ensinado a Eliseu, um belo dia ele vai a Damasco e o rei Ben-Hadad manda o seu oficial Azael ir perguntar se ele vai sarar de uma doença, porque ele estava doente, né? Mas ele, pouco tempo atrás, ele tinha mandado Amã, um general do seu exército, do exército sírio, para poder ser curado da lepra, onde Eliseu, Deus assim permitiu que Eliseu o curasse. Então ele sabia do poder de Deus. Então ele manda Azael agora ir perguntar se ele vai sarar dessa doença. E Eliseu olha para ele e diz: ele vai sarar dessa doença. Diga a ele que ele vai sarar, mas ele vai morrer. Aí ficou olhando para Azael e começou a chorar. E Azael perguntou: por que o senhor está chorando? E ele disse: porque eu sei das atrocidades que você vai fazer com o povo de Israel. Vai abrir a barriga de mulheres grávidas e fazer atrocidades, né, com o povo de Israel. Então aí já foi a unção dele, que Deus assim mandou que ungisse Azael, rei da Síria, né? E ele foi embora e falou a Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad, que ele ia sarar, mas no outro dia pegou uma coberta com um olho de água e matou o rei Ben-Hadad e começou agora a reinar sobre a Síria. E ele realmente fez muitas perversidades em Israel, porque assim Deus assim permitiu, que o povo precisava. Glória a Deus por tudo, né? E pouco tempo depois, Eliseu, ele manda um profeta novo, assim diz na palavra de Deus: vá lá e unja Jeú, rei de Judá, rei de Israel, do reino de Israel, do reino do norte. E aí ele foi e ungiu, e Jeú veio e acabou com toda a família de Acabe, como Deus assim tinha instruído que o profeta falasse a Jeú. Então a importância, você vê que Deus mandou que Elias fizesse 3 coisas. A partir do ensinamento que foi dado pelo professor e do ensinamento que foi absorvido pelo aluno, Elias fez uma coisa, que foi ungir Eliseu em seu lugar. Já deixou para Eliseu ungiu o rei Azael da Síria como rei da Síria, que diga, e mandou um profeta novo a ungir Jeú. Quer dizer, as coisas que Deus mandou Elias fazer foi feito. Não foi diretamente por Elias, mas foi pelos discípulos que Elias assim instruiu Eliseu, e Eliseu passou por um profeta novo. Ele não diz o nome aqui na Bíblia, mas diz que foi um profeta novo. Então a importância de a gente ser um professor para passar as coisas dos céus para uma determinada pessoa, e essa pessoa e esse aluno, vamos dizer assim, ele absorver para si das coisas do alto, das coisas de Deus. Olha como é importante, né? Você vê que hoje em dia, eu falei isso por quê? Porque hoje em dia está difícil para um líder, um pastor, vamos dizer assim, chamar um irmão até atenção, um membro a atenção. Digamos assim, o grupo de louvor. O grupo de louvor, ele quer ter toda a autonomia hoje em dia. Infelizmente é o que temos visto aí. E se o pastor for falar algo de uma determinada música, né? Então realmente já é motivo de
se chatear, de sair, de migrar já para uma outra igreja. Então é complicado, né? Que com essa reflexão eu oriento assim que não façamos igual a Geazi. Geazi foi o ajudante de Eliseu. Mas Eliseu, eu imagino que passou das coisas do alto bem para Geazi. Só que Geazi, infelizmente, não quis. Você vê aquele episódio que a gente falou de Naamã, leproso. Então Eliseu não pediu nada e ele foi atrás de Naamã e pegou algumas pratas, algumas mudas de roupa, né? E a lepra de Naamã, como Eliseu bem falou, passou para ele, para Geazi e para sua descendência. Não passou só para ele, passou para sua descendência. Então a importância de não sermos rebelde, né? Na casa de Deus. Pararmos para ouvir nossos líderes, né? É importante também sermos igual aos bereanos, olhar na palavra realmente o que o líder está falando, que o povo lá de Bereia era assim que fazia, quando um profeta ia falar da palavra de Deus, eles olhavam para ver se realmente era isso que estava na palavra de Deus. Então agora eu me despeço com os irmãos com oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu grande nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, por essa reflexão que aqui o Senhor me permitiu que eu preparasse para mim e para os irmãos. Que eu sei que eu não sou pregador, mas falar das tuas coisas é maravilhosa, Deus. O Velho Testamento, eu amo o Velho Testamento, mas porque o Velho Testamento, ele direciona todo para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento direciona para teu Filho. Obrigado, Jesus, pelo plano de o Senhor mandar teu Filho para nos salvar. Muito obrigado. Amém.